Boa noite. Eu vou pedir já para vocês ainda abrir a Bíblia de vocês aí, enquanto eu vou falando, tá? Então, abram em Mateus 6, do 21 ao 24, nós vamos ler. O tema, do nosso culto hoje é onde está o seu coração. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nesta noite. Essa palavra Deus colocou no meu coração já tem um tempo. Já tem alguns meses, na verdade, uns bons meses. Mas não tive a chance de estar pregando aqui antes. Eu tinha até comentado com o Fedo que Deus estava colocando no meu coração. E quando Deus me deu essa palavra, eu fui confrontada. E enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus continuou me confrontando. Então, Deus falou comigo a todo instante. E eu sei que Deus quer falar com vocês também nessa noite. Tá. Então, que você possa agora estar com o seu coração aberto para receber o que Deus vai falar, porque não sou eu que estou falando a partir de agora. Agora quem está falando com vocês e comigo também é o Espírito Santo. Então que vocês possam estar com o coração aberto. Porque quando nós estamos com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para falar, Deus fala. Então o tema é onde está o seu coração. Há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu estava me questionando sobre algumas coisas. E eu perguntava, me questionava e falava com Deus do porquê às vezes é tão difícil a gente manter a constância nas coisas de Deus. Porque às vezes é tão difícil as pessoas manterem a constância. E eu me questionava e perguntava para Deus sobre isso. E aí Deus me trouxe na lembrança esse versículo que nós vamos ler agora. E enquanto eu me questionava e perguntava a Deus, Ele me disse: Andressa, onde estiver o tesouro, ali vai estar o coração de vocês. É tão difícil, às vezes, manter algumas constâncias, porque as pessoas querem dividir um lugar no coração que é só meu. E aí, para fazer um pouco mais de sentido, vamos ler lá a palavra, Mateus 6, do 21 ao 24. Diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você, são trevas, que tremendas trevas são. Então, presta atenção agora, no 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, na nossa vida, há um lugar no nosso coração que é só de Deus. Na Bíblia diz, não sou eu, que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E a Bíblia mais adiante diz que não dá para servir dois senhores. Então nessa noite eu te pergunto, onde está o seu coração? Qual é o seu maior tesouro hoje? Porque isso vai dizer muito sobre o caminho que você está seguindo a sua vida. Ou sobre como vai ser o seu futuro. Na nossa vida, muitas vezes a gente se perde, a gente não se aprofunda. E a gente vive na superfície com Deus porque a gente quer dividir um lugar no nosso coração que é só de Deus. E aí a gente quer dividir com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com
com lugares, com vícios, com a nossa vaidade, com dinheiro. Tudo isso se torna tesouro no nosso coração. E essas coisas, quando se tornam tesouros no nosso coração, impedem a gente de se aproximar de Deus verdadeiramente. Não significa que você não pode ter amigos, que você não pode ter sonhos, que você não pode ter relacionamento, que você não pode cuidar do seu corpo. Não é nada disso. Deus quer isso para você. Que você não pode buscar dinheiro, que você não pode ter ambição, que você não pode crescer profissionalmente. Deus, Ele quer e Ele deseja essas coisas para vocês. O problema é quando isso começa a se tornar a principal coisa no nosso coração. A gente vive para aquilo. A gente vive para aquele sonho nosso. Sabe, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de gente que eu já conheci. Que o desejo daquela pessoa era arrumar um namorado. Esse era o tesouro dela. E ela vivia para aquilo, e ela sofria por aquilo. Ela nunca conseguia viver plenamente o que Deus queria para ela, porque aquele sonho era o tesouro do coração dela. Então ela vinha para o culto, e ela vinha para o culto procurando alguém, e ela sofria porque ela não tinha alguém. E aquilo não deixava que ela se aproximasse de Deus. E aí muitas vezes a gente se compara com as pessoas ou com os nossos amigos. Por que meu amigo faz isso na igreja? Por que a vida do meu amigo é assim? Por que é isso ou assado? E aí eu te questiono, aonde está o coração do seu amigo? Qual é o maior tesouro desse seu amigo que talvez você já tenha se comparado com ele alguma vez? E Deus veio me questionando o tempo todo sobre isso, de onde está o nosso coração. Hoje, ser jovem, nos dias de hoje, eu acho que está se tornando cada vez mais difícil. Nós temos muitas informações, o banquete é muito grande para a gente. Para a gente colocar outra coisa no nosso coração, num lugar que é só de Deus, é muito rápido. E aí não importa se você não é da igreja ou se você é da igreja. A gente acaba colocando outras coisas no nosso coração no lugar que era de Deus. Então quem aqui nasceu na igreja? Bastante gente, eu também. Andressa, eu nasci na igreja, eu nunca fiz outras coisas assim que podem ter que pode ter pego o lugar de Deus no meu coração. Mas a realidade é que a gente faz isso sem perceber. Vir para a igreja já é tão natural, já virou uma rotina, então eu venho, eu cumpro minha escala. Eu compro minha escala, eu estou aos domingos aqui na igreja, normal, eu estou vindo. E aí, quando a gente menos percebe, Deus já não está no centro do nosso coração há muito tempo. A gente já não tem mais intimidade, a gente vem, a gente faz coisas na igreja, mas a nossa intimidade com Ele já não está mais a mesma coisa. O nosso trabalho, a nossa faculdade, o nosso estudo, namoro, relacionamento e amigos já estão tomando o lugar que é de Deus. Aquilo é prioridade no nosso coração. E a gente vem, cumpre uma escala ou vem para a igreja só para cumprir protocolo. A grande problema das pessoas hoje em dia é porque elas estão colocando tesouros que é no lugar de Deus. Sabe o pódio da nossa vida? O primeiro lugar é Deus. Depois vem as outras coisas. Só que a gente quer dividir esse lugar que é de Deus, o primeiro lugar, com outras coisas. E a gente falou, Deus, divide aí. Divide o Senhor com o meu relacionamento. Divide o Senhor com os meus sonhos, ou com o meu dinheiro. Ou com esses comportamentos que eu sei que não é bom, mas eu quero ter. Só que aqui na palavra está falando que ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para amar a Deus
Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. E aqui a gente pode substituir. Não dá para servir a Deus e aos seus amigos. Não dá para servir a Deus e ao seu relacionamento. Não dá para servir a Deus e aos seus sonhos. Não dá para servir a Deus e à vaidade e ao nosso orgulho. Nós precisamos entender que tem um lugar no nosso coração que é só de Deus. E quando a gente entende isso, a nossa vida muda. A sua vida dentro da sua casa muda. Sua vida no trabalho, na faculdade muda. A sua vida ministerialmente muda. A sua vida internamente muda. Porque quando Deus ele é o centro, tudo muda. Talvez a sua vida, você se questiona por que sua vida é assim, por que tua vida está desse jeito. Mas quem é o centro da sua vida? Quem que é o seu maior tesouro? E vamos lá para ver o que acontece. Quando Jesus não é o centro da nossa vida, não é o nosso maior tesouro, nós procuramos prazeres em outro lugar. Então, quando Jesus não é o centro, nós vivemos em uma constante busca de prazer, alegria, felicidade em qualquer outro lugar que não seja Jesus. E hoje, o que é mais fácil de se encontrar é jovens procurando prazer em outras coisas. Se a gente sair agora por Suzano e passar em uma rua, em qualquer rua aí, o que a gente mais vai ver são jovens em busca de uma felicidade e de um prazer e de uma paz que eles só achariam em Jesus. Mas quando Jesus não é o centro, nós buscamos essas coisas em coisas que são passageiras. Nós buscamos no mundo e nas pessoas e em relacionamentos o que só Jesus pode oferecer. Mas isso a gente só entende quando o nosso coração está nele. E cada vez mais as pessoas estão mais cedo em busca dessa felicidade, desse prazer. Hoje tudo é muito descartável, a gente está na sociedade do troca. Não deu certo, troca, tá ruim, troca. Descarta. O que importa é a sua felicidade. O fato é que essa paz e essa alegria a gente só vai achar quando Jesus for o centro das nossas vidas. E por que às vezes é tão difícil colocar Jesus nesse centro, gente? O que o mundo prega hoje sobre como é servir Jesus? Eu já ouvi, e eu tenho certeza que vocês também. Primeiro, é tão difícil colocar Jesus no centro da nossa vida, porque a gente sempre escuta que para servir Jesus, nós só temos que fazer renúncias. Servir Jesus é renunciar. Se você quiser vir para Jesus, você vai ter que renunciar. E isso é verdade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Qualquer escolha vai ter renúncias. Se você não escolher colocar Jesus no centro da sua vida, você também vai estar renunciando o que Ele tem para você. O fato é, nós temos que escolher o que nós vamos querer renunciar. Então hoje, o que você escolhe renunciar? Você escolhe renunciar às coisas do mundo e colocar Jesus como centro do seu coração? Ou você escolhe renunciar às coisas que Deus tem para você? Todo caminho vai exigir de você uma renúncia. Se você escolher ir para a direita, eu vou estar renunciando o que o esquerdo pode estar me oferecendo. E vice-versa. O fato é, que renúncia nós vamos escolher viver? E a gente não quer renunciar às coisas do mundo, por isso que a gente quer dividir o lugar que é só de Deus no nosso coração. Porque a gente acha que o que a gente merece é aquilo que o mundo tem para nos
nos oferecer. Mas tudo que o mundo tem para me oferecer e te oferecer é passageiro. E o que Deus tem para nos oferecer é uma paz que excede todo entendimento que o mundo não pode nos dar. E isso não sou eu que está falando, isso está na Bíblia. Eu não coloquei aqui o versículo, eu também não me lembro, mas está aí. Se você procurar, na Bíblia diz que Deus ele tem uma paz para nos dar que excede todo entendimento que o mundo não dá. Deus tem uma alegria e uma vida eterna que o mundo não dá. Então o que você quer renunciar? O que nós vamos renunciar? Será que vale a pena renunciar a nossa vaidade, alguns comportamentos, algumas atitudes, o nosso orgulho para experimentar a vida eterna? Porque as coisas estão invertidas. E Jesus me confrontou também enquanto eu estava preparando isso. Por que tantos jovens se perdendo porque acham que o que eles merecem é o que o mundo tem para oferecer? E lá em Lucas 17:33 diz assim: quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, preservará. Talvez os seus amigos acham que você está perdendo tempo por estar aqui sábado na igreja. Talvez as pessoas que não entendem a Jesus acham que você está perdendo tempo, mas a realidade é que você está preservando a sua vida. Você está preservando a sua vida. Vocês estão entendendo? A gente se prende naquela ideia de que com Jesus não pode isso e não pode aquilo. Eu já ouvi isso várias vezes. Servir Jesus é chato. Você não pode isso, você não pode aquilo. E às vezes a gente está na igreja e a gente está pensando isso. E aí a gente não quer dar um lugar de Deus no nosso coração que é só de Deus. A gente pensa que servir Jesus é chato. Que nós não podemos isso e aquilo, mas aí a gente esquece do que a gente pode por meio dele e através dele. Quando Jesus é o centro da sua vida, você entende não aquilo que você não pode fazer, mas aquilo que você pode fazer por meio do nome de Jesus. E pelo poder do Espírito Santo que reside em nós, nós temos autoridade sobre os espíritos maus. Nós podemos orar e demônios sair de pessoas. Nós podemos fazer obras maiores do que aquela que Jesus fez. E não sou eu que estou falando, Jesus fala isso na Bíblia. Por meio de Jesus, daquele que vive em nós, nós podemos restaurar, ser instrumento para a restauração da nossa família. Para a restauração da família para a restauração dos nossos amigos. Para que o seu ambiente de trabalho ou na faculdade seja mudado. Podemos orar e doentes serem curados. Podemos ser livres de traumas, de dores. Você pode ser livre do seu passado. O problema é que a gente fica preso naquilo que nós não podemos fazer com Jesus. Então, quando um amigo seu chegar e falar com você que servir Jesus é chato, porque você não pode fazer isso e aquilo, você lista tudo o que você pode fazer por meio do nome de Jesus. Fala para ele, eu tenho poder pelo nome de Jesus para expulsar demônios. Eu tenho poder, a gente pode orar e doentes serem curados. Com Jesus a gente pode orar e pessoas serem curadas de traumas, de dores, de sofrimento. Servir Jesus não é chato, é a maior loucura. Desculpa, gente, não é chato. Nunca vai ser monótono servir Jesus. Sabe o que é monótono? Fazer todas as vezes, todos os sábados, as mesmas coisas, nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, achando que isso vai nos trazer paz.
Como servir um Deus que faz cair alimento do céu, que abre o mar, que cura doentes, é monótono? O pastor Nicodemos pregou aqui numa sexta-feira que o carro, há muitos anos atrás, o carro dele quebrou. Quebrou o câmbio, ele levou em vários lugares, mecânica, e ficou caríssimo para arrumar. Havia quebrado, gente, era um problema, estava lá, quebrou, tá? E aí ele falou, eu não vou arrumar porque eu não tenho dinheiro. E o que Jesus mandou o pai dele, que era pastor, ir orar pelo carro. E o pai dele foi. O pai dele entrou no carro, falou, ó, Jesus mandou eu orar pelo carro, que o carro vai voltar a funcionar. O câmbio tinha quebrado, gente. E ele ficou lá cerca de 15, 20 minutos orando pelo carro. Aí ele saiu e falou para o pastor Nicodemos, entre e liga. E sai com o carro, porque o carro vai sair. E o carro voltou a funcionar. Os mecânicos que ele tinha levado, ninguém acreditou, porque eles tinham visto onde era o problema. Onde a gente vai encontrar esse tipo de experiência se não for com Jesus? Que relacionamento, que amigos, que comportamentos, que lugares te oferecem viver o sobrenatural? Servir a Jesus é experimentar o sobrenatural de Deus. E a gente só experimenta isso quando a gente fala, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu maior tesouro. O primeiro lugar na minha vida é seu. Mas aí a gente não quer fazer isso, porque a gente acha que servir Jesus é chato. Que Jesus não tem nada melhor para te oferecer. Jesus, ele tem a vida eterna para te oferecer. Na Bíblia diz que nós vamos para um lugar onde não haverá morte, nem choro e nem sofrimento. Mas que viveremos em eterna alegria. Jesus, ele tem para te oferecer cura, perdão do seu passado. Na Bíblia fala que se a gente se arrepende dos nossos pecados, deles Jesus não se lembra mais e que ele faz nova todas as coisas. Quem dos seus amigos, se você contasse abertamente quem você é, te aceitaria por completo? Jesus, ele te aceita e ele faz nova todas as coisas. Está na hora da gente querer parar de dividir Jesus com as outras coisas da nossa vida. Está na hora da gente fazer Jesus o centro e o nosso maior tesouro, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ah, Andressa, então eu não vou poder mais sonhar? Então eu não vou poder fazer planos? A gente quer viver pelas nossas próprias custas, achando que nós sabemos o que é melhor para nós. Mas Deus, Ele quer coisas boas para você, muito maiores do que você pode sonhar e imaginar. E só vai viver isso, quer entregar o coração por completo a Deus e falar, Deus está aqui, o Senhor é meu maior tesouro. Em Jeremias 29, 11, não precisam abrir, diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Efésios 3:20, e agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos.
Salmos 37:4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Essa é a ideia de que Deus não sabe o que é melhor para nós, de que Deus não tem nada bom para nos oferecer, de que o mundo é muito mais legal. Isso é uma ideia vindo do diabo para me afastar e para te afastar dos caminhos do Senhor. E realmente tem coisas que não nos levam para o inferno, mas também nos afastam do céu. Tem coisas que não levam a gente para o inferno, mas nos afasta do céu, nos afasta de Jesus, nos afasta daquilo que Deus tem para nós. Não levam para o inferno, mas tomam um lugar que é de Deus no seu coração. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, morte física, espiritual, morte de sonhos, morte de projetos, morte. A gente acha que o prazer do mundo é o melhor prazer que existe. Mas é porque a gente precisa experimentar o que é viver debaixo da graça de Deus. Eu amo fazer várias coisas me dão prazer. Eu amo estar com meus amigos, com a minha família, com as pessoas que eu amo viajar, muita coisa me dá prazer, mas nada chega perto do que é estar na presença de Deus. Nada chega perto do que eu estar para vocês aqui hoje, vivendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E quando eu estou aqui, e quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, eu sinto, foi isso que eu nasci para fazer. O que Deus te chamou para fazer? Você só vai saber quando Ele for o centro do seu coração. Não tem alegria maior do que estar aqui. Nada se compara ao prazer, à paz e à alegria que vem de Jesus. Ah, Andressa, mas você nasceu na igreja, né? O que você sabe? Desde sempre você está na igreja. Você nunca experimentou coisas diferentes. Então eu te convido a entrar no YouTube e a procurar lá testemunhos de conversão. Eu te convido a você perguntar para alguém que era do mundo e que se converteu, o que hoje ele sente na presença de Deus. E eu vou dar um testemunho aqui do Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes, ele cantava no Raimundos, né? Ele cantava, ele tinha fama, ele tinha mulher, droga ele usava. Ele tinha dinheiro, mas sabe o que ele não tinha? Ele não tinha alegria, ele não tinha paz, ele não tinha prazer. O prazer que as mulheres davam para ele, que os vícios davam para ele, que o dinheiro e a fama dava para ele era momentâneo. E ele fala no testemunho dele de que ele não era feliz. E ele fala como ele se sentiu depois que ele encontrou Jesus e fez de Jesus o seu maior tesouro. Sabe o que ele fez? Ele largou a fama, ele deixou a banda. Não importa, naquele começo ele nem sabia como ele ia ganhar dinheiro. Mas porque ele experimentou uma paz e uma alegria que nenhuma daquelas coisas que talvez a gente ache legal e descolado pôde oferecer para ele. E quanto mais ele ia se expondo às coisas de Deus, menos as coisas do mundo iam fazendo sentido para ele. E ele contou que ele estava indo para a igreja, ele começou a ir. E aí teve um dia que ele entrou no carro dele, ele saiu do culto e ele foi acender um cigarro. Só que ele olhou para aquilo e ele falou, isso não faz mais sentido para mim. E ele deixou aquilo de lado e nunca mais ele fumou. E quem é o Rodolfo Abrantes hoje?
É um homem de Deus que teve o seu casamento restaurado porque eles estavam com crise no casamento. Jesus restaurou a vida dele. Jesus fez dele muito mais do que ele podia imaginar. Jesus perdoou os pecados dele, restaurou a vida dele, restaurou o casamento dele e fez ele experimentar uma paz e uma alegria que ele nunca sentiu na vida dele. E muitas vezes nós que estamos na igreja, nós queremos dividir o lugar que é de Jesus no nosso coração com essas coisas. E eu dei o exemplo do Rodolfo, mas você pode pegar qualquer outra pessoa, o Yudi. Muita gente aqui na igreja vai ter o testemunho do pastor Alex. Tudo isso que o mundo prega que é legal, que a gente ouve que é legal e que é bom, tudo isso eles fizeram. Mas nada disso fez sentido quando eles encontraram Jesus e colocaram Jesus como centro do coração deles. Talvez você venha para a igreja, mas você sinta que falta algo em você. Falta colocar Jesus como topo da sua vida, como topo do seu coração, como seu maior tesouro. E aí, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Jesus é o maior interessado em te ver feliz, em restaurar a sua vida, em te dar uma família, em colocar alguém do seu lado. Jesus é o maior interessado em fazer você prosperar financeiramente, crescer no seu trabalho. Jesus não gosta de gente acomodada. Todo mundo que Jesus chamou para trabalhar ao lado dele eram pessoas que trabalhavam, que tinham uma profissão. Essa ideia de que servir Jesus é chato. Você só vai ter que renunciar e não vai experimentar nada de bom. É uma ideia vinda do inferno para te levar para o inferno. Tem renúncias? Tem. Mas sabe o que é? Quando Jesus se torna o centro do seu coração, as renúncias vão se tornando consequência. Não é um peso, é uma consequência de quem mora e tem um lugar no seu coração. Eu já tive que deixar de lugares com meus amigos, em aniversário de amigas minhas, porque eu sabia que não convinha eu estar. Perdi a amizade? Não. Quando você se posiciona, as pessoas te respeitam. Na faculdade, na minha sala, todo mundo sabia quem eu era, o que eu fazia e quem eu não fazia. Todo mundo lá sabia dos meus princípios. Nunca perdi uma amizade. Eu tive amigos de tudo quanto é tipo na faculdade. As pessoas, elas me respeitavam. Quando você se posiciona, as pessoas te respeitam. Quando você mostra para as pessoas que Jesus é seu maior tesouro, elas te respeitam. Elas podem até fazer umas brincadeirinhas sem graça. Mas, quando a coisa apertar, é você quem ela vai procurar para falar, ora por mim. Quando forem falar de honestidade, é de você que ela vai lembrar. De caráter, é de você que ela vai lembrar. Nós precisamos ser jovens que não renunciam aos nossos princípios, mas que colocam Jesus como centro das nossas vidas. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Sabe por que algumas coisas tomam o lugar de Deus no nosso coração? Porque a gente se deixa dominar por elas. A gente se deixa dominar por lugares, por comportamentos, por amizades, por pessoas. A gente se deixa dominar. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. E talvez tem coisa que me domine que não domine a Sara. E aí eu tenho que conhecer meus limites.
Mas aí a gente quer pregar, todas as coisas me são lícitas e tudo me convém. Jesus, dá um espaço aí, porque agora eu vou botar o meu outro tesouro aqui do lado. Mas Deus, ele não divide o lugar que é dele. Quando fazemos de Deus o nosso maior tesouro, nós experimentamos coisas que o mundo nunca vai poder nos oferecer. Você vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Você vai ser curado, transformado, restaurado e perdoado. Deus vai te dar uma nova vida. E se você vem para a igreja há muito tempo e sente que tem coisas que estão tomando o lugar que é de Deus no seu coração, há tempo. Esse é o tempo de falar: Deus, toma meu coração, seja novamente o centro e o meu maior tesouro. Onde está seu coração? Está nas suas vontades, nos seus desejos ou está em Jesus? Quando Jesus não é o centro do nosso coração. Segunda coisa, nós procuramos consolo em outros lugares. Além de procurar prazer e as coisas boas no mundo, a gente acaba procurando consolo, colo, em tudo quanto é lugar, menos em Jesus. Quando Jesus não é o centro, nós queremos extravasar as nossas dores em lugares errados, em pessoas erradas. E ao invés de sermos curados e transformados, nós ficamos cada vez mais no fundo do poço. Quer ver um exemplo perfeito sobre isso aqui? Música sertaneja. O que acontece? Quando a namorada do cara ou o namorado, o ex, acaba arranjando outro, o que eles fazem? Afogar as mágoas. Em que lugares? Em que pessoas? E alguns até falam, funciona no momento, mas depois eu vou para o meu quarto chorar. Porque é o consolo errado, porque Jesus não é o maior tesouro, porque ele ainda não entendeu que o único que pode consolar, transformar e restaurar é Jesus. O único. Falamos que não estamos bem e queremos justificar as nossas atitudes por causa disso. Quer ter uma vida diferente em meio às dificuldades? Coloca Jesus como centro da sua vida, como seu maior tesouro. E aí você vai ver que pode vir até as muitas tempestades, mas o seu barco não vai afundar. Você pode passar pelo maior perrengue da sua vida, mas você vai passar experimentando a paz que excede todo entendimento. E Jesus falou isso comigo, e essa parte, eu já estava meio com que eu ia pregar, mas algumas semanas atrás eu não estava muito bem. E aí eu fui orar, e eu ajoelhei, e eu falei assim para Jesus: Jesus, hoje eu não vou falar nada, hoje eu só quero colo. Hoje eu só quero colo. E aí eu ajoelhei e coloquei a cabeça na minha cama. E Jesus, ele foi restaurando a minha paz naquele momento. E enquanto Jesus ia restaurando a minha paz, ele ia me trazendo essa palavra de que a gente só entende
Que Jesus, ele é o nosso consolo, quando ele é o centro do nosso coração, quando ele é o nosso maior tesouro. Ninguém te entende como Jesus te entende. Ninguém pode te curar como Jesus pode te curar. Ninguém sabe as suas dores como Jesus conhece. Ninguém conhece os seus sonhos que você não fala para ninguém, como Jesus conhece. Então, por que quando a gente está passando por uma situação difícil, ao invés de correr para Jesus, a gente faz coisas que magoam Jesus? Porque a gente não aprendeu a colocar Jesus como a primeira coisa da nossa vida, como o nosso maior tesouro. Quando a gente está se relacionando com alguém, namorando, acontecem coisas na nossa vida e a primeira coisa que a gente quer falar é para aquela pessoa. Ou para o seu melhor amigo. Por quê? Pela intimidade e importância que aquela pessoa tem na sua vida. E a gente não corre para Deus nos nossos momentos de dores, porque Jesus não é a pessoa mais importante da nossa vida. O que é muito contraditório, porque Ele é a única pessoa que tem poder para fazer o impossível, para mudar as circunstâncias e situações, para te curar, para te transformar, para te restaurar e para te perdoar. Tem tanto jovem machucado. Tem tanto jovem ferido, mas que está procurando consolo no lugar errado. Eu tenho pessoas que eu amo e que eu sei que a pessoa está machucada. E eu estou vendo ela procurar consolo em lugar errado. Por que está dividindo o lugar que é de Jesus com outras coisas? E não tem como a gente olhar para isso e isso não incomodar o nosso coração. Isso me dói. Porque eu sei quem tem poder para curar, transformar e libertar é Jesus. Deus, Ele nos deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Ele é consolador. Ele nos consola. E para finalizar, última parte agora. Eu queria te perguntar, quem é o seu maior tesouro hoje? É seu relacionamento, é sua família, seus amigos, é sua vaidade, são seus sonhos, sua profissão, é o dinheiro, é alguns comportamentos, alguns vícios. O que é o seu maior tesouro hoje? Do que você tem se enchido, que tem impedido você de se aproximar de Deus? Porque isso é o seu maior tesouro. É tão importante a gente entender isso. Do quão sério é o que a gente enche o nosso coração. Lá em Lucas 6, 43 e 45 diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio.
outra palavra que fala sobre os tesouros que a gente tem colocado no nosso coração. Mais adiante, Marcos 7, 21 e 23 diz, presta bem atenção nisso. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Pela nossa natureza pecaminosa, tudo isso vem de dentro do nosso coração. Agora você imagina que tipo de ser humano nós vamos ser se Deus não for o centro do nosso coração. Você pode ter qualidades, mas a sua melhor versão é com Jesus. Você pode ter muitas coisas boas, mas a sua maior versão é Jesus sendo o centro. Porque se Jesus não for o centro, sabe o que vai dominar o seu coração? Pensamentos maus, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Significa que a gente não vai errar? Às vezes a gente não vai ter pensamento mal? Não. Mas sabe o que vai acontecer quando se Jesus for o centro do seu coração? Ele vai te dar sabedoria, autocontrole, mansidão. Ele vai fazer de você um homem e uma mulher de caráter, segundo o coração de Deus. Você até pode ter alguns desses desejos que estão aqui, mas se Jesus for o centro, Ele vai te dar força. Você vai ser um homem e uma mulher justo, fiel às pessoas, fiel ao seu trabalho, fiel à sua família, ao seu relacionamento. E o que Jesus tem para me perguntar e para te perguntar hoje é como está o seu coração. Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Não é mais tempo da gente achar que tem tempo de sobra. Que a gente pode viver do jeito que a gente quer, porque Jesus vai demorar muito ainda para voltar. Jesus pode voltar daqui 1 minuto, mas Jesus pode voltar daqui 20, 30, 50 anos. O fato é que Ele vai voltar. Mas outro fato tão importante quanto esse é que nem eu e nem você sabemos a nossa vida. Eu posso não estar viva daqui 1 minuto. E aí? E se eu morrer agora? Quem vai ser o maior tesouro do meu coração? O problema é que a gente acha que a gente vai ter muito tempo até Jesus voltar. Eu posso curtir bastante minha vida. Você não sabe se na volta daquele lugar que você gosta de ir, não vai acontecer um acidente e você não vai voltar vivo para casa. Nós temos que viver colocando Jesus como centro do nosso coração todos os dias, como se fosse o último dia da nossa vida. É tempo de se posicionar. Só os fortes conseguem servir Jesus. Porque é muito fácil fazer o que todo mundo está fazendo. É muito fácil fazer o que todo mundo faz. Difícil é ir contra a maré, é ir contra a opinião dos outros, é se posicionar, é bater no peito e falar: esses são os meus princípios, esses são os meus valores. As pessoas acham que quem serve Jesus é fraco, é mente fraca, mas para servir Jesus tem que ser muito forte, tem que ser posicionado e tem que ser corajoso. Jesus está dizendo para mim e para você que não tem mais tempo de achar que temos tempo para viver da forma que queremos. Jesus está voltando, isso é fato. A gente pega na Bíblia e lá na Bíblia está escrito várias coisas que iriam acontecer nos fins dos tempos que estão acontecendo agora. Ele está voltando, eu não sei quando, mas eu também não sei quando eu vou morrer. Eu não posso viver achando que eu vou ter mais 50 anos de vida, eu não sei.
E quando eu morrer, como Deus vai me achar? Por mais que você viva 80 anos nessa terra, você vai viver a eternidade em algum lugar. E onde você quer viver sua eternidade? No céu ou no inferno? Porque se a gente viver 80 anos nessa terra, ainda vai ser pouco comparado à eternidade que a gente tem para viver. E é como a gente vive hoje que vai determinar onde a gente vai passar a nossa eternidade. A gente acha Deus um Deus carrasco, mas Deus não é. Deus, Ele dá liberdade de escolha. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as suas obras, sei que você nem é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio e quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso quem está falando é Deus. Das pessoas que não são frio e nem quente, que não se decidem se quer Jesus ou não, que ficam em cima do muro. Jesus fala que tem vontade de vomitar, porque são pessoas que não se posicionam. Eu não quero que quando eu morrer, Jesus diga para mim: eu tive vontade de vomitar, Andressa, porque você não era nem fria e nem quente. Nós já vimos todas as coisas boas que Deus tem para nos oferecer, nos versículos acima. E quem nem é frio e nem é morno é aquela pessoa que quer dividir os tesouros com Jesus. É que fala: Jesus, eu não te sigo por completo, porque eu também quero ter essa vida. Jesus, eu não te sigo por completo, porque eu não quero deixar determinadas coisas. Jesus, eu não me aprofundo em intimidade com o Senhor, porque eu também quero viver isso. Lucas 21, 34. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas. Não deixe que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá, esse dia, volta de Jesus, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Ninguém vai escapar. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Jesus terminou dizendo: fiquem alertas. Jesus alertou porque ele sabe que isso vai acontecer. Jesus, ele alertou porque ele sabe que quando chegar os fins dos tempos vão ter pessoas que vão estar tão ocupadas com outras coisas que vão ser pegas de surpresa. E eu não quero ficar aqui quando Jesus voltar. Se já é difícil esse mundo, com a igreja de Deus aqui, com o Espírito Santo em nós, imagine esse mundo sem a igreja que ora e intercede, sem o Espírito Santo, com o diabo fazendo o que ele bem entende. Não deixe que festas, bebedeiras ou problemas dessa vida, é tudo aquilo que a gente acha que é o melhor para nós, é as alegrias desse mundo. E tem gente que tem os problemas como tesouro, não larga os problemas por nada, não entrega o problema a Deus. A pessoa vive anos e anos e anos carregando o mesmo problema nas costas, e a pessoa vive tão ocupada com aquilo, que aquilo se torna um tesouro dela. Está na hora da gente colocar o nosso coração no lugar certo. E viver aquilo que Deus tem para nós. Jesus está voltando. Se hoje algo acontecer com você, você tem certeza absoluta de para onde você vai. Certeza absoluta você tem. Está na hora da gente tornar Jesus o nosso maior tesouro. E você não vai perder nada, você só vai ganhar.
E Jesus fala na palavra dele, na Bíblia, que por mais que você perca, Ele vai te restituir. Se você perder algo por conta dele, Ele vai te restituir em dobro. Tudo aquilo que você perdeu. Se você perder amigos, Jesus vai te dar uma nova família, novos amigos. E quem te deu o posicionamento, e porque Jesus é o centro da sua vida, nunca foi seu amigo de verdade. E eu vi uma coisa na internet esses dias que é: me diga quem são os seus amigos, que eu direi como será o seu futuro. Quem te deixar por causa de Jesus, agradeça, porque nunca foi seu amigo de verdade. Há renúncias, como todo caminho há. Mas a melhor vai se tornando leve, vai se tornando consequência, porque você vai sentir uma paz e um prazer que nenhuma outra coisa pode te oferecer. Eu queria que você fechasse os olhos, que vocês fechassem os seus olhos agora. Cadê o Fê? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E que você pensasse, qual é o seu maior tesouro? Como descobrir o que tem sido o seu maior tesouro? É aquilo que te impede de se aprofundar na presença de Deus. Seu maior tesouro é aquilo que você fala: Deus, eu não me aprofundo no Senhor por causa disso. Hoje eu não sei, toda a minha vida eu nunca quis me entregar ao Senhor totalmente, porque eu não estava disposto a largar essas coisas. Então, Deus, essas coisas são o meu tesouro. Mas fala para Deus hoje que você entende que tudo isso é passageiro e que o que Ele tem para te oferecer é algo que você nunca experimentou na sua vida. Se você precisa se reaproximar de Jesus novamente e fazer de Jesus novamente o seu tesouro, diga isso para Ele. Jesus se torna novamente o meu maior tesouro. Se Jesus nunca foi o maior tesouro da sua vida, então fala isso para Ele hoje: Jesus, entra no meu coração, faça morada e se torna o meu maior tesouro. Não há mais tempo de perder tempo, o tempo é agora.